É nosso convidado no Jornal das 7, Ricardo Batista Leite, que é deputado do PSD, mas é médico. Víamos o seu depoimento, boa tarde, ali nesta reportagem. O seu depoimento é um bocadinho maior e foi um depoimento feito este fim de semana, depois de sair de um turno de 12 horas no Hospital de Cascais, a fazer um apelo às pessoas para explicar o que é que estava a passar. Porquê é que teve necessidade de gravar esse vídeo e de divulgar? Na realidade, boa noite e obrigado pelo convite. Na realidade, não gravei logo a seguir. Gravou depois? Esperei pelo dia seguinte. E porque as emoções, quando estão à flor da pele, entendemos que é sempre melhor racionalizar. E tenho noção que eu tenho responsabilidades nas palavras que transmito. E nesse sentido, esperei, porque eu vi um hospital que fez tudo ao seu alcance ao longo destes meses. Eu estou lá desde o início, como voluntário. E fez tudo ao seu alcance para se organizar enquanto serviços, entre aqueles espaços Covid, não Covid, ainda agora nesta situação, a mobilizar todos os meios possíveis, e mesmo com todos os meios e com uma equipa extraordinária, quer dos médicos, quer dos enfermeiros, o volume de doentes é aterrador. E só para as pessoas terem uma noção daquilo que é a vivência neste momento, e posso transmitir o que foram aquelas 12 horas, é que normalmente, março, abril, maio, o normal seria termos 10 doentes em covidário, aquilo que é o espaço que nós chamamos no Serviço de Urgência de Covid. Um mau dia seria 18, 19. Quando nós entramos no sábado, os colegas da noite, e só estava parte da equipa, porque alguns colegas ficaram lá dentro ainda a tratar doentes, e ficaram muito para além do seu horário, nós demoramos 2 horas a passar os doentes todos para conseguir, porque eram doentes complexos, e eram cerca de 40 doentes. Só para se ter uma noção de dimensão, um hospital médio, é evidente que se pusermos proporcionalmente com o São José ou Santa Maria, tem que se aumentar essa proporcionalidade. E depois de receber esses doentes, com uma liderança extraordinária das equipas, teve que se priorizar, porque não dá para, mesmo com todos a irem a vários doentes, não dá para estar com todos ao mesmo tempo. E com limitação de camas de cuidados intensivos, como em todo o território, não é só naquele hospital, a ter que priorizar quem é que nós iríamos mandar para a enfermaria, quem é que vai para cuidados intensivos. Alguns casos tiveram que ser verdadeiramente intubados naquela unidade ali, no serviço de urgência, o que é uma coisa, enfim, que só se faz em limite, em que vêm as equipas de anestesia para dentro do covidário, em que garante... Não é como nos filmes, é uma operação delicada. Delicada e que demora muito tempo por doente, ou seja, não se pode saltar. E quando se fala em priorizar, é isto. Tem que se começar por aqueles com quem nós podemos, de facto, em quem nós podemos ter maior perspectiva de sobrevida. E quando um doente vai para cuidados intensivos, nós sabemos que a probabilidade de sucesso é muito baixa nos doentes Covid. Portanto, tem que se fazer tudo para evitar chegar a esse ponto. E depois assistir aos colegas, depois a terem que sair do covidário e ficarem ao telefone a informar os familiares. E confesso que é demolidor para quem está a viver isto. E ver 1, 2, 3, 4, 5... Ao 5º telefonema deixei de acompanhar estes telefonemas, com toda a franqueza. E depois disto tudo, e ver o foco, a determinação dos colegas, a não perderem o foco. O diretor clínico do hospital, 3 vezes que esteve lá, com as equipas, no terreno. Quer dizer, isto não é normal. Estavam todos mobilizados. E uma pessoa sai dali. E eu saí, fui para casa e confesso que uma pessoa não pode agarrar-se aos filhos quando chega a casa e por aí fora, mas é ali que uma pessoa colapsa e para. E eu faço isto uma vez por semana como voluntário, 12 horas. Eu tinha colegas que tinham estado várias vezes de banco nessa semana e que naquele sábado estavam a trabalhar e iam estar outra vez no domingo. E o que eu quero passar às pessoas é o seguinte: a situação é grave, como se vê em todo o território. E, portanto, nós temos que baixar o número de casos. Saiu hoje um estudo da Escola da Universidade Nova de Lisboa, da Nova IMS, em conjunto com a Cotec, que diz que se nós mantivermos o confinamento com apenas 30% de diminuição de mobilidade, que foi aquilo que vimos este fim de semana... Foi o que o Primeiro-Ministro anunciou. Tal e qual. Nós chegaremos ao dia 7 de fevereiro, de acordo com a Universidade Nova, com cerca de 1.300 doentes, 1.297 doentes a precisar de cuidados intensivos. Isto ultrapassa a capacidade nacional de cuidados intensivos, mesmo juntando o privado. Se nós tivermos um confinamento igual ao que tivemos em março, uma redução de mobilidade de cerca de 90%, podemos baixar esse número para 1.200. Mas o mais importante é que nós estamos a falar de uma diferença
de 12.300 mortes, de acordo com estas estimativas, para mais de 13.000 mortes, se mantivermos as coisas como estão. E mais, o pico de casos, ou seja, o número de casos por dia, no dia 7 de fevereiro, se mantivermos as coisas como tivemos este fim de semana, a 7 de fevereiro teremos mais de 11.000 casos por dia, quase 12.000. Se tivermos um confinamento como tivemos em março, podemos baixar esse número para 4.400. E, portanto, para nós controlarmos isto, para nós podermos voltar a identificar as tais cadeias de ligação epidemiológica, ou seja, perceber onde é que as pessoas se infectaram e contactar todos os seus contactos secundários de modo a conter o número de infecções. Para nós conseguirmos voltar a isso e voltar a abrir a sociedade e a economia em pleno, a grande questão aqui é se estamos dispostos a ter meias medidas e aqui esperar 2 meses, 3 meses, ou se não é fundamental, até porque estão vidas em jogo. É uma diferença de centenas de vidas que se podem evitar, de mortes que se podem evitar. Se não faz mais sentido termos um confinamento mais firme agora. E foi por isso que fiz esse apelo, porque eu acho que é importante nós unirmos, eu pessoalmente, e muitos dos meus colegas estamos pessoalmente empenhados e comprometidos para ajudar o Governo, para ajudar quem tem que decidir. Acha que as medidas anunciadas hoje pelo Primeiro-Ministro não bastam? Há um cenário intermédio que o estudo apresenta, que é uma redução de 60%. Portanto, duplicar o confinamento deste fim de semana para o dobro. E aí o número de doentes em cuidados intensivos, de 7 de fevereiro, será 1.243, de acordo com as projeções da Universidade Nova. Ou seja, o limite máximo da capacidade em Portugal de cuidados intensivos, e isto só para doentes Covid. Temos todos os outros. E estamos em pleno inverno, a uma altura em que tipicamente há uma taxa de ocupação de 80% a 90% com as outras doenças. Felizmente, porque as pessoas estão a usar máscara, temos mais protegidos e muito menos casos de gripe, que são um importante foco. Mas há um conjunto de outras doenças de inverno associadas ao frio que nós sabemos que levam a que as pessoas vão precisar. E, portanto, este é o momento, objetivamente, em que nós temos que estar focados nas soluções. Não considera que existe aqui alguma uma visão de meio caminho, como diz, essa visão de meio caminho, 60% de pessoas a ficarem em casa, fechar as lojas, apertar as medidas, porque de facto muitos especialistas dizem que as pessoas não entenderam. Eu não sei se saiu de dia ou de noite do hospital, mas ali em Cascais, em toda a Marginal, era um dia de apanhar sol. Não é? Eu saí de casa... Que é quase, se me permitem, um insulto para as pessoas que estão a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. É com certeza. E eu lembro-me quando, em março, creio que foi no dia 11 e 12 de março, havia imagens de praias cheias e eu próprio fiz um discurso na Assembleia da República a apelar para cancelar tudo e ficar em casa. E porque era necessário unir esforços para nós conseguirmos esmagar a curva na altura. Nós estamos numa situação 10 vezes pior hoje. E com o meio caminho que estamos aqui a falar, nós chegaremos ao dia 7 de fevereiro, de acordo com as estimativas da Universidade Nova, com cerca de 6.500 casos por dia. Não é suficiente. E se nós queremos que as pessoas voltem a ter confiança para ir à rua, se nós queremos ter a garantia de que o Serviço Nacional de Saúde é capaz de responder, mas mais importante, porque quando os doentes chegam ao hospital é porque falhamos, que é na testagem, na identificação e no isolamento das pessoas, que é a base de controle. E por isso temos que testar muito mais pessoas. Mas porquê que acha que as pessoas não percebem, não têm a noção do que é um confinamento, o dever de ficar em casa? Porque também calculo que, da parte do Governo, a questão do confinamento total seja uma decisão difícil de tomar, concordará? Eu acho que é uma decisão dificílima. Acho que o Governo tem um papel muito difícil. E mais, o Governo deve confiar nos seus, não é? Aliás, eu acho que o Primeiro-Ministro foi mesmo induzido em erro no Natal, com toda a franqueza. Quando eu vi na reunião do Infarmed um gráfico que mostrava que no dia 22 de novembro tínhamos tido um pico de testes, depois começaram a descer os casos, como se recordará, por dezembro adentro. Nós atingimos, a 20 de dezembro, o número mínimo de casos Covid-19 nesta vaga, digamos assim. Esse mínimo correspondeu ao mínimo de testes que se fizeram. Depois os casos começaram a subir com a subida dos testes. Ou seja, na realidade, nós não tivemos uma diminuição de casos. Nós tivemos casos por contabilizar. Tivemos casos por identificar. E tomaram-se decisões erradas com base em informação enviesada, errada. E, portanto, eu sei que é muito difícil e compreendo a pressão económica e política que o Primeiro-Ministro está a sofrer neste momento. Sou sensível a isso mesmo. E agora,
nós todos temos a obrigação de chamar a atenção e dar o apoio que for preciso para tomar as decisões difíceis quando são precisas. E este é o momento para salvarmos vidas. Não estamos a falar de 10 vidas, estamos a falar de centenas de vidas. Uma diferença que nós vemos aqui pode ir a quase 1 milhar de diferença, de acordo com as projeções, valendo as projeções o que valem. Mas são tendências que nós não podemos ignorar. E esse confinamento passaria para o encerramento das escolas? Nós estamos a ver, neste momento, desde setembro, a proporcionalidade de crianças entre os 10 e os 19 anos que estão infectadas. 4,8% da população total de Covid eram crianças entre os 10 e os 19. A 1 de outubro eram 5,6%. 1 de novembro, 7,5%. 1 de dezembro, 8,8%. Ou seja, quanto mais tempo estão as escolas abertas, está a aumentar a proporcionalidade. O professor Manuel Carlos Gomes alertou, ainda hoje, para o aumento nos últimos dias, particularmente neste grupo acima dos 12 anos e também na idade universitária. Parece-me que, por causa disso, mas também por outro fator, é que a questão da escola, dentro da escola, da sala de aula, é muito seguro, relativamente. Quer dizer, as pessoas estão de máscaras, mantém-se uma distância estão física. Controlados. À partida, se cumprirem as regras. Agora, todos que temos filhos, sabemos a realidade do que se está a passar. Saem das aulas ou entrar nas aulas. E só o facto de termos que mobilizar milhões de pessoas para transportes públicos, para chegarem às aulas, para voltarem para casa, estamos a potenciar hospedeiros para o vírus. E é disto que se trata. É pelo componente social que manter as aulas abertas acarreta. E, portanto, a pergunta é, vale a pena fazermos o esforço agora, durante 3 semanas, um confinamento que permita travar esta pandemia, ou vamos arrastar isto durante 2 meses ou mais? Parece-me que, quer do ponto de vista da saúde e das vidas que podem salvar, quer do ponto de vista económico, faz todo o sentido travarmos a fundo. Obrigada pela sua presença no Jornal das 7. Vamos continuar a falar.